Bom, começando a gravação, então, sejam bem-vindos ao nosso Embrapa Inova Day, o segundo que a gente está fazendo esse ano, né? É sempre muito bom para a gente poder expor para vocês, né, que são da indústria, que estão trabalhando na área, e ver que vocês estão interessados aí, né, em saber um pouco mais de inovação e do que está acontecendo. Eu sou o Carlos Eduardo, eu sou diretor de prospecção e negociação, então o meu papel é fazer esse primeiro contato com as empresas, explicar um pouco das nossas competências, buscar também nas empresas quais são as demandas e tentar alinhar uma coisa com a outra aí, tentar alinhar isso também junto com os nossos pesquisadores para fazer isso virar proposta no primeiro momento e projeto no segundo momento, e aí vou explicar tudo isso detalhadamente. O Sérgio, que está aqui como Pimbrapi, é o nosso diretor-geral. Acho que vou passar a palavra para você, Sérgio. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal, todos que estão aqui presentes e aqueles que ainda vão nos assistir, né? Que vai ficar gravado, eles vão ter a oportunidade de assistir depois. Como o Cadu disse, eu sou o professor Sérgio, estou na direção do Polo de Inovação de Matão e junto aqui com o Eduardo, a Márcia, o Carlos, o Joelmir e mais alguns outros membros, somos responsáveis pelo Polo de Inovação de Matão, que é a unidade Embrapi do Instituto Federal de São Paulo. Então, quero dar boas-vindas aí a todos, especialmente a Carla, o Thiago e o Luiz, né, que são as pessoas de fora da equipe gestora que estão presentes. Penso que esse evento vai ser muito proveitoso da forma como está aqui, porque nós vamos conseguir tirar todas as dúvidas e esclarecer. E a Embrapi, ela é uma oportunidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação que a empresa tem, né, com recursos não reembolsáveis e utilizando a estrutura e as pessoas, né, o corpo de pessoas, de pesquisadores do Polo. Então, é uma excelente oportunidade de resolver os problemas da indústria utilizando a estrutura pública e principalmente com recursos não reembolsáveis. Então, Carla, Felipe, o Luiz e o Thiago aí aproveitem para esclarecer todas as dúvidas, né? Depois que o Cadu fizer a apresentação, estaremos aqui à disposição de vocês para que vocês se sintam seguros depois e já contemplados sobre o que é a Embrapi e qual que é o nosso papel, tá bom? Estamos à disposição. Eu vou ficar quietinho agora, porque hoje o Cadu que vai ser o nosso anfitrião. A gente tem revezado nesse papel, né? Tem vezes que o Sérgio puxa essas apresentações, tem vezes que eu puxo e a gente vai fazendo esse bate-bola aí, né? Esse ping-pong. Isso. E, Cadu, só uma correção, esse é o nosso terceiro Embrapa Inova Day. Fizemos o primeiro com o Sebrae, o segundo com o Sicredi. Isso, tem razão. Esse é o nosso terceiro. Obrigado pela correção, tem razão. É que não ficou na cabeça o outro, que foi eles que organizaram, aí, mas é o terceiro. Bom, gente, tem uma apresentaçãozinha, mas acho que eu vou fazer mais como um bate-papo mesmo, explicando para vocês. Eu coloco algumas coisas aqui que é importante da gente visualizar. E aí, se vocês quiserem interromper a qualquer momento, pode interromper. Realmente flui até melhor, né? Se surgir dúvida, quiserem parar para perguntar, e a gente já esclarece, e aí vai dando andamento aí como um bate-papo. Eu acho que funciona bem também. Começando bem no começo, o que é Embrapi? A gente está muito acostumado a ouvir o nome Embrapa, né? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Então, troca o A ali da pesquisa agropecuária por inovação na indústria. Então, ela é um órgão que surgiu um pouco baseado nesse sucesso das pesquisas da Embrapa, para fazer a mesma coisa, investindo na indústria brasileira e para fomentar mesmo a inovação na indústria brasileira e elevar ela a um patamar um pouco melhor, né? Para a gente deixar um pouco de ser tão exportador de commodity e gerar mais tecnologia, tirar muita coisa que está na gaveta ou que não tem dinheiro, né, para fazer. Então veio para dar esse apoio, esse suporte a tudo isso. Só que a Embrapi ela trabalha de um jeito
diferente da Embrapa. A Embrapa tem estrutura própria, tem os prédios próprios, tem os pesquisadores. A Embrapi, o jeito dela trabalhar, que é até um jeito mais moderno, é aproveitando as estruturas e pesquisadores do que já existe no Brasil em pesquisa específica para cada área. Então, como que isso acontece? A Embrapi, ela credencia centros de pesquisa que são referência em determinado assunto para ser um polo Embrapi naquele assunto determinado. Então, a gente tem aí 67, se eu não me engano, unidades espalhadas por todo o Brasil, cada uma delas em uma área específica, e aí para a Embrapi escolher cada uma delas, ela viu o potencial, viu a infraestrutura, viu o corpo de pesquisadores, tudo isso foi avaliado para uma universidade, um instituto federal, um instituto de pesquisa, vir a se tornar um polo de inovação Embrapi. E foi isso que aconteceu com a gente no final do ano passado. A gente assinou o contrato com a Embrapi, fomos contemplados aí em dezembro de 2020. Passamos aí o começo desse ano ainda correndo um pouco atrás de documentação e tal, de fazer o polo existir, né, dentro da estrutura do Instituto Federal de São Paulo. E estamos operando aí nesse ano, então por isso esse esforço maior de nos tornarmos conhecidos, né, de realmente conversar com as pessoas da indústria, da pesquisa, da cadeia produtiva de alimentos, que é a nossa área, e apresentar isso que a Embrapi tem a oferecer e a gente, como polo de inovação, tem a oferecer também. Bom, e aí o nosso polo aqui, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, que acho que fica mais bonitinho para a gente ver. A gente é um polo de inovação e dentro disso que eu falei, né, de se escolher uma área, de a Embrapi credenciar os centros em uma área determinada, a gente é credenciado na área de engenharia e tecnologia de alimentos. E aí dentro dessa área principal a gente tem 3 sub-áreas, que são análise de alimentos, que aí é uma área voltada mais tanto a parte química aí de desenvolvimento de metodologias de análise, quanto a parte de qualidade, de analisar novos aspectos de algum alimento, de alguma coisa ali que vai me dar um up ali na garantia de qualidade daquilo ali. Temos a sub-área de desenvolvimento de novos produtos, que aí é baseada em desenvolver novos produtos alimentícios, tanto a partir de matérias-primas conhecidas, como a partir de resíduos ou de algum subproduto, enfim. E a terceira linha, que ela é um pouco mais ampla, que aí trata de resíduos, subprodutos, coprodutos e energia na indústria, essencialmente na indústria de alimentos. Mas aí, principalmente nessa terceira sub-área, mas nas outras também, a gente tem muita coisa que acaba entrando ali na interface. Então, por exemplo, a gente está com um projeto que está em negociação aí, que utiliza resíduos da indústria alimentícia para fazer biodiesel. Então, o processo em si, o projeto em si que a gente está fazendo é uma tecnologia nova para fazer biodiesel, que não é essencialmente uma aplicação da área de alimentos, mas a gente está usando um resíduo alimentício. Então, eu digo isso para mostrar que a gente, para exemplificar também, né, que a gente pode fazer tem uma ampla gama aí de projetos que a gente pode fazer na interface dessas áreas aí. A gente pode citar aí automação, mecânica para desenvolver equipamentos para a indústria de alimentos, alguma coisa para o campo também. Então, apesar da gente ser engenharia e tecnologia de alimentos, como o IFSP é bem grande, são 36 campi aí espalhados por todo o estado de São Paulo, com uma gama enorme de pesquisadores, a gente consegue fazer projetos dentro dessa especificidade da nossa área e um pouquinho ali na interface também. E aí, coisas que não forem da nossa competência, como eu disse anteriormente, são 67 unidades Embrapi por aí espalhadas pelo Brasil, cada uma na sua área de competência, a gente indica qual que é o melhor caminho para aquela empresa seguir, se for alguma coisa que não está dentro da nossa competência.
Deixo aqui o site, depois a gente pode colocar no chat ali também essas informações todas. Esse aqui é o site da nossa Embrapi aqui do IFSP. Então, quem tiver dúvida pode entrar lá depois, quem tiver curiosidade. Lá tem bem mais detalhes sobre o que eu vou apresentar aqui, o que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, então, esse é o nosso polo de inovação, que a gente chama de PIN. Ele é um polo credenciado na Embrapi. E aí, a gente, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente busca, junto com as empresas, ideias de projeto, tanto da gente, partindo aí de realmente fazer isso, de apresentar a Embrapi, mostrar o que é a nossa competência, escutar as empresas, ouvir as demandas, e aí tentar casar isso aí de demanda da indústria, demanda da empresa, com o que é a nossa competência tecnológica, para transformar isso numa proposta e depois virar um projeto. E como que isso funciona? Um projeto, para ele ser enquadrado como um projeto Embrapi, primeiro, como a nossa área é engenharia e tecnologia de alimentos, ele tem que ter um pé na área de alimentos ali. Então, tem que ter uma interface, ou se for alguma indústria alimentícia, aí é mais fácil. Mas tem que estar dentro aí, tem que poder ser encaixado em uma das nossas sub-áreas. E aí, uma das empresas, necessariamente ela precisa ser do setor alimentício, mas a gente pode fazer projetos com conglomerados de empresas. Então, por exemplo, se uma empresa mecânica, como eu citei ali atrás, quiser fazer um projeto Embrapi, ela pode se associar a uma empresa de alimentos e aí as duas juntas podem entrar ali como parceiras para desenvolver esse projeto. E aí, além disso, a Embrapi ela tem muitas chamadas do Sebrae que ela ajuda mais ainda financeiramente a empresa. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês como que fica a divisão do projeto em termos financeiros aí, mas eu já quis adiantar aqui que algumas vezes o Sebrae, e aí tem outros tipos de chamada também, a Sebrae é o principal, dessas chamadas da Embrapi, que elas trazem um apoio a mais ainda para a empresa que quer investir. Então, assim, a Embrapi ela é um órgão do governo, né, vinculado ao Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, que ela vem para fomentar, incentivar a pesquisa nas indústrias e buscando meios aí para fazer com que isso seja o melhor possível para o empresário, né, para realmente fazer acontecer. E aí, para a empresa poder usar de todos esses recursos da Embrapi, por exemplo, se for uma chamada do Sebrae ou se for outra coisa, tem que ter inovação no projeto. Então, esse é o aspecto principal de projetos Embrapi. Não pode ser um projeto que seja simplesmente uma análise ou uma prestação de serviço, tem que gerar uma tecnologia nova. Ou o que a gente chama de gerar uma tecnologia nova, pode ser, a gente não precisa inventar a roda, então a gente pode pegar a roda, colocar um cabo ali e fazer ela virar uma mesa, se a mesa não tivesse existido ainda, que isso vai ser uma inovação. Mas como que isso é feito na prática, né? A gente tem uma escala de maturidade da tecnologia, que é uma escala internacional, que a Embrapi usa. Eu até deixei aqui como referência, se alguém tiver curiosidade, depois de olhar o manual de operações Embrapi, está lá a tabela 1, essa escala de maturidade da inovação, maturidade da tecnologia, desculpa, ela é uma escala que ela vai de 1 a 9. Então, no 1 a gente tem aquela pesquisa bem acadêmica, bem ali que a gente está acostumado a ver nas universidades, em projeto de mestrado, não desfazendo, claro, todas têm sua importância, mas uma pesquisa bem mais básica e menos aplicada, e aí, ao longo dessa cadeia, no 9, a gente chega ali já no extremo oposto, né, que é comercialização, logística, de repente, alguma coisa nesse sentido. E aí, no meio disso, no 3 a 6 dessa escala, é onde está o interesse da Embrapi, que é usar um conhecimento que a gente já tem, mas que não seja aplicado, e tornar isso aplicável e aplicar realmente esse conhecimento que é gerado nas nossas universidades, e o Brasil é muito bom de publicação, dessa pesquisa de base, aplicar isso na indústria. Então,
Por isso que nesse miolo aí é onde a gente se enquadra nessa escala de maturidade de 3 a 6. E também, nesse miolo da escala, é onde a gente tem o risco tecnológico maior, né? Então, a gente tem uma coisa que deu certo ali no Becker, mas quando a gente vai, de repente, ou para uma escala piloto, ou para a escala industrial, podem surgir outros problemas que não estavam sendo contemplados. Então, por isso que para ter inovação, por definição, a gente precisa ter o risco tecnológico, e nessa 3 a 6 aí é o passo mais difícil e é onde a tecnologia acaba morrendo muitas vezes. Então, é nesse ponto que a Embrapi ela investe realmente e quer que isso dê certo para as indústrias e para isso ser um ganho na indústria brasileira como um todo. Se quiserem, depois, se tiver dúvida quanto a isso, a gente volta lá, a gente abre o manual, enfim, mas é só para frisar que a gente precisa gerar inovação com esses projetos. Bom, e aí eu falei que essas ideias elas precisam gerar uma proposta técnica, né? A proposta técnica ela é construída pelo polo de inovação. Então, de novo, a empresa ela faz o contato com o polo de inovação. No caso, eu sou a primeira pessoa, e aí eu vou identificar os pesquisadores que podem atender aquela demanda, que têm experiência naquele assunto, colocar para conversar aí eu, pesquisadores, empresas, para fazer aquilo de ouvir as demandas da empresa, fazer casar com o que a gente tem de ideia, de tecnologia, de equipamento e tudo mais. E aí juntar tudo isso numa proposta que é uma primeira ideia aí do que pode ser um projeto de inovação. A Embrapi ela usa esse conceito de macroentregas que ela funciona em dois sentidos. O primeiro sentido é para dar autonomia técnica para o polo de inovação. Então, quando a gente está conversando com a empresa e a gente vai fechar um projeto, a gente não tem aquele tempo que às vezes acaba atrasando em 2, 3 meses de mandar esse projeto, ou esperar um edital, muitas vezes, quando a gente está falando de instituições públicas, e aí, às vezes, enviar esse projeto para um avaliador externo, para ele dar o parecer, para ver se isso faz sentido, para ver se a equipe tem competência para fazer e tal. Então, como a Embrapi ela vem num modelo que é para ser moderno e é para ser muito mais rápido, então, com esse conceito de macroentregas, ela corta essa parte de ter que ter uma avaliação técnica externa, mas alguém precisa avaliar isso. Então, o projeto ele é dividido em 3 a 5 macroentregas para que a empresa possa ser esse avaliador técnico. Então, por exemplo, na primeira entrega, a gente acorda ali que vai entregar um relatório com uma análise inicial ou um desenvolvimento de uma metodologia para analisar alguma coisa que vai ser importante nas outras macroentregas. O projeto só segue se a empresa der o aval e falar, ok, o polo cumpriu o prometido, então vamos dar sequência no projeto. Então, a Embrapi, ela para cortar essa etapa que normalmente faz demorar muito o início dos projetos em parceria público-privada, ela torna a empresa o avaliador técnico aí. E aí, além disso, com a divisão do projeto em macroentregas, a divisão dos aportes financeiros também é feito pela macroentrega. Então, a empresa não precisa fazer o aporte total do projeto lá no começo do projeto. Ela faz o aporte para a macroentrega 1, hora que for começar a 2, faz o aporte financeiro da macroentrega 2, para 3, para 4, então isso fica dividido tanto tecnicamente quanto financeiramente. E aí a gente tem até uma organização muito melhor do projeto. O segundo ponto é aquilo que eu já falei, que a proposta ela precisa ser alinhada com as demandas da empresa, com as expectativas da empresa. Então, normalmente tem muita conversa aí para gerar essa proposta. É um trabalho nosso, mas a gente gosta de gerar isso junto com as empresas para não gerar nada que não seja o que a empresa estivesse esperando. Mas se for também, ela é flexível. A empresa mostra ali, o prazo está muito longo, ou o custo disso aqui a gente acha que não está ok. Então, tudo isso pode ser conversado depois e a ideia é que tudo isso seja construído em conjunto. Então,
o Polo faz essa proposta, mas a gente vai fazendo os ajustes aí até chegar no que é melhor para os dois lados aí, né? Melhor para o projeto funcionar. Então é assim que são as etapas de construção dessa proposta, que chama de proposta técnica, mas ela incorpora aí o técnico, o financeiro e o cronograma dos projetos. Bom, e aí como que são divididos os aportes, então, né? Quando a gente faz um projeto, a gente tem uma planilha que é padrão nossa, aliás, toda a documentação, desde o NDA, aí o nosso contrato de confidencialidade, o contrato mesmo, nossos modelos de projeto, de planilha de custo, tudo isso está lá no nosso site, é aberto para se alguém tiver interesse, por exemplo, de já olhar o contrato, como que ele é feito, para já perguntar para o jurídico, não sei, antes de começar a conversar. Toda essa documentação ela já fica lá no nosso site aberta, e para quem tiver curiosidade e quiser se antecipar em alguma coisa lá, isso está tudo lá. Mas aí, conforme a gente vai avançando na construção dessa proposta, a gente vai apresentando tudo para vocês. O financeiro, ele é feito em cima de uma planilha, que é uma planilha customizada nossa. Então, como que é contabilizado o custo do projeto? A gente entra aí com tudo que precisa comprar, tudo que precisa pagar de bolsa, tudo que tem de gasto financeiro realmente, e aí tem o que a gente chama aí de contrapartida econômica, que é não financeira, que aí é hora de equipamento que a gente está usando, hora de pesquisador, tudo que a gente usa de infraestrutura do polo. Então, tudo isso entra como uma contrapartida financeira. E aí, fazendo a soma de tudo isso, a gente chega no valor total do projeto. A priori, a gente tem uma divisão aí que, então, a empresa, a hora que a gente chega nesse valor final, a empresa entra com 1/3 desse valor em aportes financeiros, a Embrapi entra com 1/3 desse valor em aporte financeiro também. E aí que é importante frisar que é fundo perdido, então não é um financiamento, não é algo que a empresa vai precisar pagar depois, é um fomento mesmo, é um incentivo mesmo. E o polo de inovação entra com uma contrapartida que é econômica e não é financeira, né? Que aí é tudo isso que eu listei aqui, e tem muito mais coisas aí, que são o uso aí da infraestrutura, tanto física quanto humana, do polo de inovação. Então é assim que a gente constrói esse projeto e aí faz essa divisão dessas porcentagens. A gente, como está num período de credenciamento, aí, os 3 primeiros anos, a gente vai passar aí por um probatório, digamos, da Embrapi, para ver se a gente continua como Embrapi ou não. A gente tem algumas vantagens. Então, na hora de negociar, a gente consegue fazer alguma coisa, melhorar esse 33%, que é o aporte da empresa. Então, a gente tem uma flexibilidade um pouco maior. Quando passar dos 3 anos, aí não tem conversa. Aí é 1/3, 1/3, 1/3. Por enquanto, a gente consegue, nesses 3 primeiros anos, usar valores diferentes aqui. Então, aí é mais específico, aí é a hora que a gente chegar lá no final de construir essa planilha de fluxo financeiro, a gente consegue mexer nisso daí, mas, então, já saibam que provavelmente não vai ser 1/3, né? A gente tem condições de trazer isso para um pouco menos, dependendo do projeto, aí depende de muitos outros aspectos. E aí, aquilo que eu já falei da negociação, que a gente tem flexibilidade aí para mexer nessas porcentagens, mexer em tempo, mexer no que for, em parte técnica também, para fazer chegar num consenso aí. E aí também o que eu já falei, que a documentação padrão está lá no nosso site. E além disso, uma coisa que eu não falei lá no começo é que a Embrapi ela tem 2 objetivos. Eu sempre falo isso lá, eu já esqueci de falar. Uma que é incentivar aí a indústria a inovar, e a outra é a capacitação de recursos humanos. Então, ela incentiva, e a gente, na verdade, precisa ter como uma unidade Embrapi, uma capacitação em soft skills aí, né, que são as habilidades sociais, que são aquelas habilidades de trabalhar em grupo, de liderança, como se portar,
são aquelas habilidades que são muito importantes para um profissional, mas que ele acaba não aprendendo diretamente na faculdade, né? A gente tem isso indiretamente aí, né, como tema transversal dentro dos cursos, mas os cursos de graduação, eles são voltados para a parte técnica. A parte social acaba ficando como complemento ali, e aí a ideia disso que a gente chamou de trilha formativa é oferecer uma capacitação efetiva nessas habilidades sociais também. Então, o aluno que ele participa de projetos da Embrapi, ele passa por essa trilha formativa, e aí, além das habilidades técnicas que ele desenvolve no curso, no projeto, ele desenvolve também essas habilidades sociais. Não vou entrar muito em detalhes nisso daqui, mas a forma da gente fazer isso, a gente faz planos trimestrais para os alunos, a gente aplica questionários para eles, me fugiu a palavra, questionários de autoavaliação, e aí são questionários bem para avaliar o que eles têm de habilidade, o que eles não têm, o que eles precisam melhorar, e aí fazemos entrevistas com eles e montamos planos individualizados aí. Então, a cada 3 meses, eles têm cursos de capacitação que eles fazem, são cursos em geral PBL, e atividades hands-on, aí, atividades mão na massa que a gente passa para eles desenvolverem dentro dos projetos. Então, se o aluno precisa desenvolver uma capacidade de liderança, a gente coloca alguma atividade ali que coloca ele para liderar uma atividade que já existia dentro do projeto. Se ele precisa se comunicar, então a gente coloca ele como fazer alguma atividade de comunicação, e essas são gerais, mas tem muitas atividades menores ali que a gente coloca o aluno para fazer, para ele treinar isso que ele precisa melhorar. Então a gente tem também, além da capacitação para a indústria, né, a gente tem essa capacitação aí nessas habilidades sociais. E aí eu coloquei aqui só a título de curiosidade, na verdade, nesse 1 ano nosso aqui, a gente andou bastante, a gente fez bastante proposta, aí eu coloquei aqui só uma forma de lista aqui, né, as empresas, aí os logos das empresas que a gente avançou um pouco mais nas conversas. Então, a gente tem empresas como a Sucupira e a Docizélia, que a gente já fechou contrato. Tem 3 que a gente está no jurídico aqui, a Aruá, a JK Ficha, a FHF, que está para assinar contrato. Na semana que vem a gente apresenta uma proposta para São Martinho, para as outras todas a gente já apresentou proposta, para a Predilecta foram 2, para a Coplano a gente apresentou uma e vai apresentar outra, tem para a Nestlé também, enfim. Isso aqui é só a título para exemplificar aí o que a gente já fez nesse primeiro ano aí para tentar ampliar esse rol nosso aí de conhecimento, né, e de capacidade de inovação que a gente pode ter com essas parcerias aí entre polo de inovação, entre a academia, digamos, e as indústrias, pensando na aplicação, né, da pesquisa que a gente faz. E é isso. É bem assim, bem resumido. Espero que vocês fiquem à vontade aí para tirar dúvida, para a gente discutir o que vocês se sentirem aí que alguma necessidade, alguma coisa que não ficou bem claro, ou até alguma curiosidade que tiver surgido de vocês aí, fiquem à vontade. O Sérgio, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade também, Sérgio. Ô, Cadu, parabéns pela apresentação, acho que você foi bem elucidativo, mas assim, vamos colocar em miúdos, resumir, deixar uma forma bem resumida para as empresas. Nós temos aproximadamente 2 milhões de reais para investir num período de 3 anos em pesquisa e desenvolvimento e inovação para as indústrias, no nosso caso, na área de tecnologia e engenharia de alimentos. Então, não quer dizer que a indústria tem que ser dessa área. O nosso desafio tem que ser nessa área, tá? Então, o desafio tem que ser na área de tecnologia e engenharia de alimentos, dentro das 3 sublinhas apresentadas, que é dos processos, dos produtos e dos resíduos. Esse recurso, para ser utilizado num projeto Embrapi, ele precisa seguir os moldes, né, de um projeto Embrapa que diz que 1/3 aproximadamente é contrapartida econômica da unidade, que somos nós, 1/3 é
contrapartida financeira da Embrap, aí são recursos não reembolsáveis, e 1/3 da empresa. Por nós sermos uma unidade em credenciamento, esse percentual hoje é um pouco mais flexível. A gente consegue entrar com até 47% de recursos financeiros da Embrap e a empresa com 26% de recursos. Isso depende da negociação. Como padrão, é 1/3, 1/3, 1/3, mas cada negociação tem a sua particularidade, tá? Então, o que é importante que fique claro é que nós temos a condição de atendê-los, nós temos o corpo técnico, profissionais muito bem qualificados, nós temos uma estrutura e temos recurso financeiro não reembolsável. Então, o que é importante que a empresa entenda é que a Embrap ela oferece esse ambiente favorável ao desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação, entrando tanto com o recurso, né, econômico quanto com a estrutura, correndo risco com vocês para o desenvolvimento desse projeto. E aí, não é qualquer demanda que a gente pode atender, o Cadu deixou isso claro. A gente pode atuar com o nosso produto final de desenvolvimento, ele tem que estar no ciclo 1, que é o que a gente fala de fase pré-competitiva, que é na escala TRL-MRL de 3 a 6. Do 7 ao 9 já é o ciclo 2, que é o produto sendo produzido em escala. E depois ele sendo colocado em mercado é o 3. Então, nós hoje podemos atender no ciclo 1. No entanto, que aí é a novidade, Cadu. Nós tivemos sexta-feira uma apresentação da Embrap, uma reunião semestral, onde foi apresentado o novo contrato de gestão. Então, a Embrap, essa associação sem fins lucrativos, credenciada pelo poder público para fazer pesquisa e desenvolvimento para a indústria, ela assinou um novo contrato de gestão com diferentes ministérios, além do Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação, tivemos o ingresso de outros ministérios. Então, entrou também o Ministério do Planejamento, da Economia, entrou da Economia, entrou o BNDES. Então, nós estamos tendo uma ampliação do que a gente já podia fazer. E vai haver algumas possibilidades que também poderemos atuar no ciclo 2 e no ciclo 3, ou seja, até o produto ser colocado no mercado. Mas são em situações específicas, tá? Não é todo o projeto que vai poder ir para o ciclo 2 e ciclo 3. No entanto, qualquer empresa que tenha condições de ir para o ciclo 2 e ciclo 3 com a Embrap, ela só vai poder fazer se tiver feito o ciclo 1 com a unidade Embrap. Então, a porta de entrada de tudo para utilizar os recursos Embrap é fazer o ciclo 1, ciclo da fase pré-competitiva, que é o que foi apresentado aqui. Todos os outros recursos que a Embrap está buscando, as outras formas de financiamento para ajudar no desenvolvimento da indústria, vai ser dependente de ter feito a fase 1 com a Embrap. Tá? Então, assim, além dessa grande oportunidade que foi apresentada aqui, pode ser que tenha oportunidades do ciclo 2 e do ciclo 3 também. Então, a Embrap, pessoal, ela veio para criar uma ponte aí entre o conhecimento produzido no centro de pesquisa, nas universidades, e a demanda tecnológica da indústria. Então, é recurso público, uma estrutura pública, sendo utilizada para atender a demanda da empresa, a demanda do setor privado, e dessa forma impulsionar o desenvolvimento da indústria. Então, essa mensagem eu acho que ficou bem clara, né? E agora, como o Cadu disse, podemos ficar aqui aberto a tirar as dúvidas, né, esclarecer os pontos. Cadu, agora é contigo, pode ir conduzindo aí. Obrigado, Sérgio. É isso aí. Sintetizando, é isso que o Sérgio falou. Agora é com vocês, pessoal. A gente, professor, fala, né? Quando não tem pergunta, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum questionamento, curiosidade, ficou tudo claro. Tem uma coisa importante é que se vocês tiverem interesse, tiverem demandas, né, a gente marca depois uma reunião específica para tratar das demandas de cada um, mas aí hoje nós estamos abertos para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Aí a Carla, o
Felipe, pessoal de empresa que está aqui hoje com a gente. Ficou claro? William, Marcos, Agora pode virar um Mesmo bate-papo Luiz, mesmo, pessoal. Vocês podem até, inclusive, se quiser abrir a câmera para a gente conversar. câmera, microfone. Isso, pode fazer um bate-papo, tirar qualquer tipo de dúvida. Eu tenho uma dúvida. Em relação a. Eu teria que desenvolver um novo produto, ou poderia ser fazer análises nos que eu já tenho? Fazer um segmento de análise. A gente precisa desenvolver uma tecnologia nova. Então, tanto pode ser um novo produto, mas não precisa ser. Pode ser um desenvolvimento de uma análise, contanto que a gente tenha uma inovação no uso dessa análise, ou seja, uma análise que exista para outra coisa, a gente vai aplicar, não vai ter uma aplicação diferente, ou é uma análise diferente, ou a gente já teve exemplos de projeto que fazia uma modificação numa análise para tirar algum componente. Por exemplo, a análise usava algum solvente tóxico e aí a pesquisa era para tentar fazer a mesma análise sem aquele solvente. Então, tem que ter alguma coisa de inovação. Não pode ser alguma coisa que seja conhecida, estabelecida e simplesmente aplicar. Posso complementar aqui rapidinho? Por favor. Cara, assim, a gente não presta serviços que você pode encontrar em laboratórios. Não, esse é o propósito. Mas, assim, alguns produtos não existe ainda um processo bem caracterizado de analisar a qualidade daquele produto. Então, vamos por assim, olha, ainda não existe um processo padrão que permita eu avaliar a qualidade ou outra característica do seu produto. Aí sim a gente pode atuar estabelecendo esse processo. O processo ele passa a ser inovador. Então, de repente, só existe para eu conseguir fazer análise de determinado produto meu, eu tenho que mandar lá para a China ou para outro laboratório que só lá que faz. Eu falo assim, e eu preciso conseguir fazer isso aqui para ficar independente e para poder colocar meu produto nos padrões aí de importação, nos padrões de determinado mercado. Isso sim é inovação, mas é inovação no processo. Então, pode ser feito, tá? E nós temos corpo técnico qualificado para ajudar nisso. Então, esse cai direto na nossa sublinha 1. Ok. Em relação quando vai ser desenvolvido tanto alguma análise ou desenvolver algum novo produto, feito vem a ideia da indústria ou é de vocês ou é uma ideia conjunta? Pode ser conjunta, teve casos que a indústria trouxe para a gente, teve casos que a indústria trouxe assim, queria fazer alguma coisa mais ou menos nesse caminho, aí a gente trouxe a ideia. Então é uma conversa conjunta que pode vir aí dos dois lados, a gente tem ideias, mas a indústria também às vezes vem com as ideias dela, então a ideia é fazer casar mesmo. Uma das dificuldades, Carla, às vezes a indústria tem clara qual é a demanda dela. Ela, minha demanda é neste processo, minha demanda é por este produto, para algo desse tipo. Muitas vezes a indústria não tem isso formado. E aí a gente tem um corpo técnico qualificado que pode ajudar a identificar essa demanda da indústria também. Então pode ser marcada uma reunião e ser apresentado o processo, e ver onde que daria para melhorar, o mercado, qual é o mercado, pensar em algum produto. Isso é possível também. Tá? Não é o padrão. Tá? O padrão, normalmente, a indústria vem já com a demanda pronta. Olha, eu quero esse mercado aqui. Mas pode ser algo mais amplo. Assim, olha, eu quero desenvolver um produto para esse mercado. Aí o que ela dá o direcionamento? Do mercado que ela quer ir. E aí a gente apresenta aí os produtos possíveis. Tá? Então, existe essa possibilidade também. Nós temos casos que estamos contratando que foi feito dessa forma. Tá? E aí a gente tem profissionais, tem pesquisadores da área de gestão também, para dar esse suporte também na área de olhar para o mercado também. Então a gente pode ampliar aí, como o Sérgio falou, né? Sair um pouco ali do casulinho do técnico e tentar olhar uma coisa um pouco maior. Isso é possível também. Em relação, por exemplo, aqui a gente gera subproduto que usa até para ração animal. Essa parte pode entrar também ou não? Sim, entra também, pode entrar. É a linha 3, é a nossa linha de resíduo.
Então, na linha de resíduo, envolve assim, agregar valor ao seu resíduo, cogeração de energia com o seu resíduo. Então, nas nossas 3 sublinhas, basicamente, a gente pode atuar em qualquer área da indústria. Tem um projeto que nós estamos com resíduo, não vou falar de quem que é o projeto, mas ele tem um resíduo que ele produz, nós vamos desenvolver, construir um protótipo para tratar esse resíduo com uma metodologia diferente. Então, aí, além de professores da área de tecnologia de alimentos, da área de química, nós vamos contar com um corpo forte de professores de mecânica, de automação, para construir o protótipo mesmo. Nós vamos construir um protótipo, validar essa tecnologia em laboratório e depois validar essa tecnologia no local. Tá? Existem vários processos que às vezes demandam um corpo multidisciplinar, não só especialistas da área de alimentos, mas aí como químicos, agrônomos, biólogos, engenheiros mecânicos, engenheiros de automação, engenheiro eletricista, isso tudo nós temos no Instituto Federal. Então, existem projetos que nós estamos atuando na área de resíduo para tratar e eliminar o resíduo e, para isso, construindo um equipamento. Ok. Então, o que eu sugiro? Assim, se não tiver muito bem mapeado, claro, as demandas, podemos marcar uma reunião para aproveitar, se quiser, para tentar delinear as demandas, os processos e assim conseguir estabelecer prioridades. Pense o seguinte, nós estamos à disposição de vocês com recurso financeiro não reembolsável, com equipe técnica e infraestrutura. A Embrap, ela veio justamente para preencher uma lacuna que muitas indústrias não têm. E a grande maioria, eu acho que o Cadu mostrou ali que nós estamos prospectando com empresas pequenas, nós temos contrato com empresas pequenas e estamos prospectando com empresas que são multinacionais, né? Suíça aí, no caso, né? Estava lá bonitona a foto dela. Então, nós estamos aqui para atender não depende do tamanho. Qualquer indústria que tenha demanda na nossa área de tecnologia, que consiga se enquadrar no ciclo 1, que é a fase pré-competitiva, a gente tem condição de atuar. Tá? E às vezes você não fica confortável, cara, de falar, expor o problema aqui, aí que eu sugiro? Peça uma reunião onde a gente pode assinar o termo de sigilo, isso fica a critério da empresa, e lá você fica à vontade para expor. O que for conversado na reunião não sai da reunião. Tá? E aí você pode abrir, que é o padrão, você pode expor todos os desafios que a sua empresa tiver, e aí a gente pensa soluções. Aí você tem meu contato, a gente, é só você me avisar, a gente marca e a gente segue essa conversa. E a distância também não é um problema, né? A gente tem 2 projetos rodando, que um é de Brasília, a empresa, o outro é do norte de Minas também, que é 1.200 quilômetros. Isso. A atuação da unidade Embrap, ela é nacional, tá? E em alguns casos agora até internacional, porque está tendo a internacionalização da Embrap. Então, existem projetos associados com outras ICTs estrangeiras. Então, a localidade, como o Cadu disse, não importa. Tá? A atuação é nacional. Ok. Marcos, Luiz, William, alguma dúvida? Ficou tudo claro? Bom, eu acho que o pessoal está satisfeito, então, né, Cadu? Marcos falou que está claro. E assim, pessoal, então qual que é o passo para agora? Interessei na Embrapi, gostei dessa oportunidade, quero dar andamento. É o que o Cadu falou, entre em contato com a gente, ele disponibilizou o contato dele, também tem o nosso contato do site, que é do e-mail, né, Embrap. Tá aqui no chat, né? Tá o site, tá o e-mail. Isso, o Cadu já pôs ali, só enviar um e-mail, aí a gente vai agendar uma reunião. Nessa reunião, se a empresa desejar, a gente assina o termo de confidencialidade, se ela não achar que não é necessário, não assina, mas independente se assinar ou não, o que é falado na reunião fica em sigilo. E aí, nessa reunião, a gente vai entender a demanda da empresa e, a partir daí, vamos trabalhar na fase de negociação
onde nós vamos apresentar uma proposta para aquela demanda com custo, com prazo, né? Vamos discutir a propriedade industrial dessa tecnologia. Uma vez alinhado tudo, aí nós vamos partir para a parte da formalização, né? E depois executar o projeto e entregar a tecnologia aí para vocês. Tá? Então, isso que tem que ficar claro para vocês. Nós somos solução, né? Vemos aqui como solução. É isso aí. Então, se ninguém tiver mais nada, mais uma vez agradecemos a disponibilidade, a participação de vocês aqui. E depois eu envio a gravação para todo mundo que está cadastrado lá, para se tiver alguém da empresa que não assistiu, quiser assistir também. E fico à disposição, vocês têm o meu contato, têm o nosso e-mail aí. Se surgir alguma dúvida depois, entrem em contato com a gente. Se quiserem marcar de conversar também, a gente marca uma reunião específica com vocês, né, com cada empresa, e aí a gente segue as conversas. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação e esperamos seguir as conversas aí, esperamos encontrar com vocês mais vezes. Valeu, uma boa tarde. Valeu, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, Boa tarde pessoal. a todos. Boa tarde.